Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma sabatina UOL Folha de São Paulo com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Porto Alegre. Eu, Leonardo Sakamoto, colunista do portal UOL, e Paula Sperbi, repórter da Folha de São Paulo, recebemos hoje Gustavo Paim, candidato pelo Progressistas à Prefeitura de Porto Alegre. Para quem é o primeiro programa, é a primeira sabatina que acompanha, nós teremos uma conversa, um bate-papo com 45 minutos de duração com o candidato. Após esse tempo, o áudio é cortado até para que a gente possa ser justo com todos os candidatos que vieram antes e os que serão sabatinados ainda quanto ao tempo. No minuto final da nossa conversa, o candidato fará suas considerações finais ao eleitor. Candidato, eu vou começar saudando, a sua presença, agradecendo a sua presença aqui na sabatina UOL Folha de São Paulo e começar com uma pergunta que temos feito a todos os candidatos e candidatas até agora, que é como é que você avalia a forma como a Prefeitura de Porto Alegre, da qual o senhor é vice-prefeito, como é que o senhor avalia a forma como a Prefeitura de Porto Alegre se portou durante a pandemia de coronavírus e se o senhor fosse prefeito, o que teria feito diferente? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Paula. A sabatina UOL Folha de São Paulo. É um prazer estar conversando com vocês. Eu represento a coligação Porto Alegre para Ti, Progressistas e Avante, que tem como candidata a vice a candidata Carmen Santos, uma professora. E sobre a questão da condução da Prefeitura de Porto Alegre em relação à pandemia, se num primeiro momento Porto Alegre teve uma restrição bem no início, em 18 de março foram os primeiros decretos restritivos em Porto Alegre. E se num primeiro momento toda a sociedade, e eu inclusive, embora já rompido com o prefeito há algum tempo, me manifestei solidariamente, me colocando solidário às dificuldades que todo gestor tem de restringir atividades econômicas no meio de uma pandemia, a verdade é que Porto Alegre acabou ficando fechado durante muito tempo. O primeiro fechamento é 18 de março, Porto Alegre fica com as suas atividades econômicas fechadas por 60 dias, vai reabrir em 19 de maio, e 19 de maio fica mais ou menos 30 dias abertos, e nos dias 20, 21 e 22 de junho começa a fechar gradativamente novamente a economia, que vai reabrir lá para o meado, para o final de agosto. Então, ao longo desses 7 meses de pandemia, Porto Alegre esteve com a sua economia fechada mais de 4 meses. E a instabilidade nesse abre e fecha é algo que eu questiono muito. Só para se ter uma ideia, no dia 12 de junho, o prefeito mencionou que se poderia abrir o comércio com faturamento até R$360 mil por ano. No dia 14 de junho, 2 dias depois, mudou para R$4.800.000 ano. Então, qual é essa diferença entre o faturamento de 360 mil ou de 4.800.000 com 2 dias de diferença? Será que o faturamento tem a ver realmente com movimentação e com circulação? Da mesma maneira, as obras públicas, e aí eu não estou falando obras públicas essenciais, mas mesmo cosméticas, apenas de embelezamento, essas estavam liberadas, e as obras privadas, não. Também em relação à Orla do Guaíba, num primeiro momento o prefeito disse, olha, jamais poderíamos fechar a Orla do Guaíba. Um tempo depois, fecha a Orla do Guaíba sob pena de multa. Da mesma maneira em relação à máscara. Num primeiro momento, a manifestação da prefeitura foi de que não havia questões científicas que comprovassem e, portanto, não havia obrigatoriedade da máscara. Algum tempo depois, obrigado à máscara sob pena de multa. Da mesma maneira, entre 20 e 22 de junho, quando o Rio Grande do Sul tem a questão das bandeiras, a bandeira era vermelha para Porto Alegre, mas num primeiro momento, dia 20 ou 21 de junho, o prefeito disse, olha, bandeira vermelha, mas com flexibilização quase de uma bandeira inferior, de uma bandeira laranja. 2 dias depois, bandeira vermelha com traços de bandeira preta, mais restritiva do que a própria bandeira vermelha. Então, essa instabilidade, esse abre e fecha, se pode ou não pode, essa falta de segurança e de orientação agravou, na minha visão, o que a pandemia, claro, já gerou de crise social e crise econômica, mas a ausência de uma condução estável, de uma liderança com mais segurança e estabilidade, agravou a crise social e econômica de Porto Alegre. Candidato,
O senhor é o atual vice-prefeito de Porto Alegre, nessa gestão com o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Os dois disputam essa eleição, né? Em agosto, eu conversei com o senhor para uma matéria da Folha de São Paulo justamente sobre esse cenário. O senhor me disse assim: o prefeito acabou gerando na população uma desilusão e uma decepção por não cumprir seu compromisso. Que tipo de compromisso o senhor se refere e como, ser eleito, o senhor faria diferente? Na campanha em 2016, quando nós fomos para as ruas e olhamos no olho de cada cidadão de Porto Alegre e pedimos a confiança, porque todos nós sabemos que está muito difícil confiar na política. Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos das nossas crises políticas em geral, e o cidadão está muito ressabiado. O cidadão fica muito em dúvida quando começa uma campanha eleitoral, ele fica sempre se perguntando, né? Será que eu posso acreditar? Será que eu posso realmente confiar? E a campanha de 2016 foi isso, nós olhando no olho de cada eleitor de Porto Alegre pedindo a confiança, acredite que nós faremos aquilo que nós nos comprometemos. Um dos nossos primeiros itens do plano de governo era diálogo. E o prefeito, ele, por um perfil dele mais autocrático, menos democrático, de não gostar muito da participação da sociedade em geral, se fechou e fez uma administração muito mais de gabinete, muito mais fechada e com menos participação social. Da mesma maneira, estava no nosso plano de governo a participação da sociedade. Porto Alegre tem uma tradição de participação social, de democracia participativa, de conselhos. Porto Alegre gosta de participar da vida política, gosta de discutir os rumos da sua cidade. E o prefeito se fechou também. Então, eu diria que o rompimento não se deu do prefeito comigo, mas também comigo. Só para se ter uma ideia, ao longo da administração, a gente está com 45 meses de governo, já entre secretários e secretários adjuntos, e são 16 secretarias e 18 secretarias adjuntos. Foram 59 trocas. 59 trocas no primeiro escalão. Uma instabilidade, uma beligerância, um conflito permanente. E isso prejudica o cidadão. Porque, por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos uma pesquisa da URGS de 2016, falava em 4.000 pessoas em situação de rua em Porto Alegre. E a secretaria principal responsável a isso, claro que isso aí envolve toda uma questão interdisciplinar e transversal, mas a Secretaria de Desenvolvimento Social, que trata da assistência social, da inclusão, está no 6º secretário, em 4 anos de governo. Então, essa instabilidade, essa falta de diálogo, essa falta de participação social gerou crise com o meu partido, gerou crise com quase todos os partidos, gerou crise com a Câmara de Vereadores, virou as costas para o orçamento participativo e, de maneira geral, brigou com a cidade de Porto Alegre. E gerou na cidade de Porto Alegre uma decepção e uma desilusão. E é querendo resgatar os compromissos, as promessas, os programas, as ideias de uma Porto Alegre mais moderna, uma Porto Alegre do século XXI, uma Porto Alegre menos burocrática, uma Porto Alegre que seja uma capital do empreendedorismo, que pare de atrapalhar quem quer empreender, gerar emprego e renda, que eu sou candidato para retomar esses compromissos, para retomar a confiança do cidadão e para realmente ter uma administração pautada pelo diálogo, mas o diálogo não como assembleísmo, o diálogo como uma ferramenta potente para encontrar as respostas e as soluções para os problemas de Porto Alegre. E um governo aberto com inovação, com transparência e com participação da sociedade. Um governo que esteja aberto para a sociedade e, mais do que isso, um governo que vá até a sociedade. Que quando tu quer transformar a realidade, tu precisa conhecer. Porto Alegre tem 17 regiões do orçamento participativo, cada uma com as suas peculiaridades, com as suas diferenças. E o governo fechado em gabinete não conhece a realidade que precisa transformar e, com isso, acaba não gerando a administração que Porto Alegre merece. Eu quero devolver a Porto Alegre dos porto-alegrenses. Gustavo Paim, como é que você vê o processo de impeachment que o atual prefeito está sofrendo? Eu não costumo tratar muito desse tema, Paulo Leonardo começa, realmente é um tema, é o 6º processo de impeachment. Faço questão de responder por uma questão de pergunta, mas não é um tema que eu costumo abordar, porque como eu sou vice-prefeito e naturalmente estou na ordem sucessória, eu acho que esse assunto pode acabar sofrendo algum vício, alguma mácula por alguma manifestação minha. Então eu tento evitar. Mas é o 6º processo de impeachment do prefeito Marquesan. Foram propostos pelas mais diversas pessoas da sociedade, dos mais diversos partidos, esses 6 processos de impeachment. Os outros 5 arquivados, esse foi o primeiro que, de fato, foi aberto, foi um processo que envolve algumas dezenas de pessoas da sociedade civil e acabou, na Câmara de Vereadores, sendo aberto por 31 votos a 4.
dos 35 vereadores que votaram, 31 votaram pela abertura do processo de impeachment, e agora ele está na fase de ouvida das testemunhas, enfim, de manifestação do prefeito, está tendo a tramitação do processo. Eu acredito que é mais uma demonstração das dificuldades que o prefeito teve na relação com todos os partidos, com a Câmara de Vereadores, com a sociedade em geral. Repito, é um processo proposto por dezenas de cidadãos que propuseram esse processo de impeachment e que teve uma ampla aceitação na Câmara de Vereadores. Acho que é muito fruto da forma, do perfil, do estilo do prefeito Marquesan e das dificuldades causadas em função dos exemplos que são tratados como fatos geradores desse processo de impeachment. O senhor mesmo falou do desgaste do prefeito com Porto Alegre, né? O senhor falou que é uma relação mais ampla, não só com o senhor. Se eleito, como é que o senhor conseguiria retomar esse diálogo na Câmara de Vereadores? Parece que essa relação de legislativo e executivo está cada vez mais importante, né? Que sem uma base, com fundamento ou não, um prefeito pode não chegar ao final do seu mandato. Tem outros exemplos, em Caxias do Sul aconteceu um impeachment, efetivamente ocorreu. Como que o senhor faria esse diálogo com os vereadores, se eleito? É fundamental na vida pública e na política realmente saber dialogar. Mas saber dialogar é respeitar a opinião do outro, é não simplesmente fazer uma reunião, iniciar com uma posição, até simular ouvir outras pessoas e sair com a mesma posição, sem ter dado a oportunidade de ter realmente uma construção efetiva. Não estou dizendo que não possa sair com a mesma opinião, mas dar a oportunidade de um efetivo diálogo. E isso é importante na vida em geral, nas relações em geral, nas nossas relações familiares, pessoais, profissionais, de respeito, de democracia e de diálogo. Quando a gente envolve relação entre dois poderes, claro que isso se potencializa. As relações sociais não são simples. A relação entre poderes ela é ainda mais complexa. Precisa se compreender. Um prefeito e um vice-prefeito são eleitos por um sistema majoritário, que representam a maioria da sociedade, que, portanto, os elegeu, mas são eleitos para administrar para todos. A democracia é a arte da convivência entre os diferentes. Então, tu pode ter sido eleito por um determinado grupo de eleitores, numa capital como Porto Alegre, sistema majoritário de 2 turnos, por uma maioria absoluta dos eleitores, mas é eleito para administrar para todos. Os vereadores, são 36 vereadores em Porto Alegre, que são eleitos por um sistema proporcional, que representam proporcionalmente os diferentes espectros da sociedade, os diferentes setores, as diferentes regiões, as diferentes entidades, as diferentes pautas, e ali tem uma representatividade de toda Porto Alegre por esse sistema proporcional. Então, o Poder Executivo e o Poder Legislativo tem que ter uma relação harmônica, tem que ter uma relação de convivência e de construção, porque todos os que se colocam à disposição de ser representantes da sociedade, de ser agentes políticos, ser prefeito, vice-prefeito ou vereador, certamente está lá para cumprir uma missão que envolve o interesse público e o bem comum, que envolve realmente prestar bons serviços à sociedade. O poder público ele só existe para isso, para prestar bons serviços para o cidadão. O poder público não existe para si, ele existe para a cidade, ele existe para a sociedade. E isso tem que ser feito de maneira harmônica e construtiva entre o poder executivo e o poder legislativo. E cabe a todos os atores, prefeito, vice-prefeito e vereadores, trabalharem muito para a relação mais harmoniosa possível para entregar bons serviços para a sociedade, para cuidar da sociedade, para não prejudicar o cidadão, que ao fim e ao cabo é quem mais precisa do poder público, aquele cidadão mais necessitado, aquele cidadão mais vulnerável, e que o conflito entre poderes acaba gerando prejuízo na sua vida. E isso é inaceitável. Candidato, tem uma pergunta da agência Lupa, que é parceira do UOL e da Folha de São Paulo nas sabatinas, e é sobre educação, uma área que o senhor conhece, o senhor é professor universitário, além de advogado, né? E entre as propostas para educação apresentadas em seu plano de governo, o senhor fala em investir em tecnologias para a elaboração de aulas digitais. Qual a sua avaliação do ensino durante a pandemia pela rede pública de Porto Alegre e qual a sua proposta para recuperar o ano letivo de 2020? Perfeito, Leonardo. A educação é fundamental. Eu sou advogado e professor universitário e a minha vice também é professora. Então, como professores, a gente compreende a importância da educação. E o que se viu é que se há uma disparidade entre educação pública e privada no Brasil, ela se agravou ao longo da pandemia.
Eu sou professor universitário e estou há 3 semestres só na modalidade de ensino à distância. As universidades privadas estão muito preparadas no ensino à distância. Às vezes as públicas não. E a educação pública da mesma maneira. A gente vê muitos colégios particulares que conseguiram disponibilizar para os seus alunos plataformas digitais, uma interatividade, uma possibilidade de manter o ano com atividades virtuais. E o poder público não. A Prefeitura de Porto Alegre, só na reta final, com o Córtex, começou a ter algo do ponto de vista virtual, mas muito pouco, o que compromete o ano letivo da educação pública de Porto Alegre. E isso foi, inclusive, Leonardo, foi uma proposta sugerida pela professora Cláudia Costin, num evento que nós fizemos de Novos Caminhos, em que nós discutimos um grande plano de cidade. E, ouvindo especialistas das mais diversas áreas, criamos um plano de cidade que acredito ser o melhor plano para Porto Alegre e para tirar Porto Alegre da crise. E no Cidade Educadora, teve entre os palestrantes a professora Cláudia Costin, e ela disse que, de um modo geral, a administração pública não estava preparada e que nós deveríamos ter conteúdos mínimos roteirizados de aulas disponíveis virtualmente, para que a gente, dada uma circunstância como essa, pudesse passar o conteúdo mínimo para os alunos, para que a gente tivesse de maneira digital, de maneira virtual, o não perder o ano letivo e poder realmente enfrentar dificuldades como da pandemia. E eu vejo muito isso na educação pública em Porto Alegre. Falta uma virtualidade, falta uma capacidade para estar pronto do ponto de vista virtual e digital, para que a gente tenha um conteúdo mínimo programático necessariamente passado para todos os alunos, para que a gente não prejudique ainda mais os nossos alunos. Quem conhece a educação de Porto Alegre sabe que nós temos, como regra, isso é um estudo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, professor mais bem pago de todas as capitais, um nível de capacitação de mestrado e doutorado acima das outras capitais, mas um resultado do IDEB muito ruim. Os anos finais de Porto Alegre, por exemplo, ficou em 3,7 no último IDEB agora de 2019, que saiu em 2020. Quer dizer, isso é muito pouco para uma capital como Porto Alegre. Então, a gente precisa, sim, investir em tecnologia, investir em inovação, em estar preparado para a educação do século XXI, não ser uma educação arcaica, retrógrada. A gente vê, às vezes, muita inovação avançando e a educação parece que para no tempo, parece que não acompanha a evolução da inovação e da tecnologia. Então, essa seria uma maneira da gente não perder o ano. Mas agora, em função da pandemia que nós tivemos, começa a ter uma retomada da educação presencial, num primeiro momento facultativo, para que a gente também possa criar um clima de segurança, com o cumprimento de protocolos, compreendendo as necessidades, para que a gente possa ter uma retomada da educação e causar menos prejuízos à nossa rede e menos prejuízos aos nossos alunos. A educação infantil, ela voltou, a gente tem uma rede conveniada muito forte, com 207 creches comunitárias. Eu estive visitando algumas delas e voltaram, claro, com poucos alunos, ainda muito longe da capacidade e de como tem os alunos matriculados. E isso envolve dificuldades para todos, né? O pai e mãe trabalhador, que infelizmente muitas vezes não tem com quem deixar o filho e tem dificuldades em relação ao trabalho, mesmo os colaboradores dessas creches comunitárias que estavam afastados há muito tempo, e essa retomada ela se faz necessária nesse momento, com segurança, com cumprimento de protocolos, com higienização, para que a gente possa realmente, voltando aos poucos à realidade, permitindo que o pai e a mãe possam trabalhar, permitindo que as crianças tenham essa interação com seus colegas, e a gente sabe o quanto é importante isso para a formação, especialmente nessa idade, na idade estudantil, e para que a gente possa realmente poder ter uma retomada gradual dos serviços públicos em geral, para que a gente possa superar essa crise que estamos enfrentando. Só para tirar uma dúvida de uma coisa, Gustavo, quando você fala da questão da importância da aula remota, né, via digital, né, via outras plataformas, no caso universitário até entende-se porque o acesso que as pessoas têm à internet ela é diferenciada. Agora, para uma educação do ensino fundamental, do ensino básico, com a deficiência de acesso à internet nas periferias, e não só de Porto Alegre, mas em todas as cidades do Brasil, isso não dificulta a expansão desse tipo de aula, de plataforma? Mas tu tem que enfrentar isso. Porto Alegre tem uma Procempa que tem a maior rede de fibra ótica de Porto Alegre, são cerca de 1.800 quilômetros de rede de fibra ótica. Então, há condições, sim, de enfrentar as dificuldades que não se nega
não se nega as dificuldades de uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, especialmente nas áreas mais periféricas e vulneráveis de infraestrutura, mas é dever do poder público e tem previsão constitucional de investimento em educação. Educação e saúde são duas áreas que têm uma previsão constitucional de investimento que, com foco, com gestão, com capacitação, a rede de Porto Alegre não é tão grande. A rede própria de Porto Alegre é composta por 99 escolas, entre ensino infantil e ensino fundamental. Então, não é uma rede ampla, a gente só perde extensão de capacidade de rede para Rio Branco, no Acre. Então, a gente tem uma rede que é relativamente pequena, só para você ter uma ideia, a rede do Estado na capital é maior que a rede de Porto Alegre, a gente fala em mais de 250 escolas estaduais de ensino fundamental na cidade de Porto Alegre, e a gente tem condições, sim, de capacitar a nossa rede municipal para ter a infraestrutura mínima necessária para conseguir trabalhar num sistema digital virtual. A educação pública não pode ficar para trás, senão a gente vai criando uma disparidade entre os alunos da nossa rede municipal, os alunos da rede privada, que vai gerando uma discrepância social ainda maior e vai gerando uma dificuldade ainda maior para a nossa sociedade. Então, nós não podemos nos conformar com isso, nós precisamos investir, sim, em tecnologia da informação, e se está investindo aos poucos, a pandemia veio para fazer mais investimentos na área de inovação e tecnologia. Nós temos uma grande rede de fibra ótica e nós temos condições, sim, de dotar as nossas escolas de uma rede que é pequena, da infraestrutura necessária para ter uma educação de qualidade, de meio digital, de meio virtual, para que a gente não possa, num ano, ter uma perda realmente e uma segregação ainda maior, uma separação e uma dificuldade social ainda maior em razão da pandemia. O poder público precisa estar preparado, sim, para enfrentar essas dificuldades em termos de novas tecnologias. Candidato, no seu programa de governo, o senhor fala muito em liberdade econômica. Aqui em Porto Alegre não é raro que aconteça apreensões de mercadoria de vendedores ambulantes, por exemplo, de frutas ou mercadorias importadas, no momento de grande informalidade do trabalho e também de pandemia, que agrava a questão do emprego. Essa liberdade econômica que o senhor fala seria para todos, se eleito? Claro que está dentro de uma legalidade, né? A gente tem que ver também a liberdade econômica teria um potencial muito grande de diminuir a informalidade. Informalidade é uma coisa, ilegalidade outra. Então, quando eu proponho, o primeiro item do nosso plano de cidade é isso. Porto Alegre é uma cidade muito burocrática. Porto Alegre é uma cidade que, para fazer um estudo de viabilidade urbanística, não leva menos que 4 meses. Para fazer um licenciamento de um empreendimento imobiliário, não leva menos de 1 ano. É comum recebermos empreendedores aqui que preferem, dizem, olha, é muito mais fácil empreender em Florianópolis e Curitiba do que Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, em geral, a gente ouve, mais fácil Santa Catarina, Paraná do que o Rio Grande do Sul. Então, a gente está perdendo muitas empresas e muitos empregos, não para outros estados apenas, mas para outras cidades da região metropolitana. Então, Porto Alegre precisa diminuir essa burocracia, ser uma cidade que pare de atrapalhar quem quer empreender, gerar emprego, gerar renda. A lei da liberdade econômica em Porto Alegre é de origem do legislativo, não é de origem do executivo, e isso deixa muito claro que falta estar no DNA da prefeitura, vestir a camiseta da liberdade econômica. A lei da liberdade econômica, por exemplo, diz que para atividades de baixo risco não precisa alvará. Mais de 20%, quase 30% das atividades econômicas de Porto Alegre não precisariam de alvará. E aqui a gente discute se o alvará leva 24 horas, uma semana, se ele é digital, se ele é físico, mas deu de alvará, deu de burocracia, isso é custo, isso é taxa, isso é dificuldade para empreender. Então, quando a gente fala na lei da liberdade econômica, eu apresento um passo a passo para tornar e para ter como missão Porto Alegre a capital nacional da liberdade econômica. Regulamentar a lei, ter mais liberdade, deu de alvará, deu de burocracia, ter prazos máximos para todos os órgãos públicos, facilitando, portanto, o acesso à formalidade. Hoje a gente tem prazos muito demorados e isso dificulta para quem quer empreender e acaba recorrendo à informalidade pela dificuldade de se legalizar e se formalizar. Então, prazo máximo em todos os órgãos públicos, não cumpridos os prazos, que se respeite a boa-fé do empreendedor, se parte da presunção que o empreendedor está de boa-fé. Então, tem a aprovação tácita, uma aprovação tácita pela presunção de boa-fé, a primeira fiscalização do poder público, é claro que o poder público tem que fiscalizar, a primeira fiscalização pedagógica, orientativa, do lado do empreendedor, para entender eventuais falhas que aconteçam. Porque como a gente tem muita dificuldade de legislação, a nossa legislação não é muito organizada e sistematizada, a gente tem muitos decretos, instruções normativas, portarias, leis, que não são separadas por setor e que passem uma tranquilidade para o empreendedor, que ele saiba o que ele pode e o que não pode fazer,
e podendo o que ele precisa ter para poder. Então, a primeira fiscalização pedagógica, orientando o empreendedor pela presunção da boa-fé. Depois, claro, para manter a ordem, se houver que ter uma fiscalização punitiva, por óbvio que tem que ter, uma consolidação normativa para que a gente possa ter por setor uma segurança jurídica, que o empreendedor saiba se pode ou não pode empreender aquela atividade naquela zona e em podendo saber o que ele precisa de documento, para não precisar de favor do prefeito, do vice-prefeito, de secretário ou de vereador, não precisa conhecer a estrutura pública, tem uma objetividade e uma transparência. E todos os serviços de forma digital, facilitando o acesso. É isso que eu defendo como uma cidade capital nacional da liberdade econômica. Com isso, sem alvará, sem burocracia, sem taxas, tu consegue trazer o comerciante informal para a formalidade. Tu consegue, ao lado desse empreendedor, orientando ele de maneira pedagógica, trazê-lo para a formalidade. O que é diferente do comércio ilegal. Quando a gente fala de alguma ilegalidade, a gente pode falar de questões que, inclusive, atingem a saúde das pessoas, alguns produtos que podem ter a ver com a saúde pública e com a ilegalidade mesmo, às vezes envolvendo facções e grupos que trabalham na ilegalidade. Bom, aí cabe ao poder público, sim, fiscalizar e coibir a ilegalidade. Mas a gente sabe que a gente vive um momento de crise social e de crise econômica, e esse empreendedor informal, a gente precisa trazê-lo para a formalidade, a gente precisa estar ao lado desse empreendedor, uma Porto Alegre amiga do empreendedor, uma capital nacional da liberdade econômica que permita, com a liberdade, trazê-los para a formalidade. Não precisa de burocracia, não precisa de alvará, vem para a formalidade, isso é bom tributariamente, geração de emprego e renda, inclusão social, desenvolvimento econômico, uma cidade melhor para todos. Candidato, aproveitando, vamos ficar um pouco na parte de economia, só que pulando para a questão de ajuste fiscal. No programa de governo, o senhor cita a Carris e fala da questão dos déficits, né, da empresa. O senhor pretende privatizá-la? Ou o senhor pretende privatizar outras empresas durante o seu mandato? Esse foi um compromisso, inclusive, que nós assumimos na campanha de 2016, de fazer um estudo sobre qual o melhor caminho para a Carris. E isso foi, durante 2, 3 vezes tentada e nunca foi levado a cabo. Nunca teve uma conclusão da licitação com um estudo sobre o destino da Carris. Porto Alegre é a única capital do Brasil que tem uma empresa pública de transporte coletivo. E isso acho que já diz muito em relação a Porto Alegre. Se no início do governo houve uma redução do déficit, agora nos últimos anos houve um aumento do déficit. E o transporte coletivo em Porto Alegre passa por uma crise muito grande. Mesmo as empresas privadas estão sofrendo muito na concessão, na licitação, em relação ao transporte coletivo. E a gente tem hoje uma realidade que o poder público não está satisfeito, que o usuário acha a passagem mais cara e que não tem a qualidade do transporte, a segurança que merece, e que os próprios concessionários entendem que o custo tarifa por quilômetro rodado por passageiro não remunera adequadamente o serviço. Então, a gente tem uma crise do transporte coletivo que ninguém está satisfeito. E a Carris faz parte desse contexto. Aumenta seu déficit, ela tem mais dificuldade de competitividade pela questão de concurso público, pela questão de licitação, pela questão de uma série de engessamento que a administração pública tem. Então, a Carris tem mais dificuldade de competir que empresas privadas. Eu não tenho nenhum preconceito com privatização e eu quero levar a cabo esse estudo de qual o melhor caminho para a Carris. Pode ser a privatização, pode ser alguma alteração de linhas, pode ser, enfim, uma venda de ativos. Isso precisa ter um estudo sério, responsável, para ver qual é o melhor caminho para a Carris. Eu não tenho nenhum preconceito com privatização e entendo que a gente tem que ter um transporte coletivo de qualidade, bem comum e interesse público. Se o serviço é prestado por um órgão estatal ou se o serviço é prestado, contratualizado pela iniciativa privada, não se pode ter preconceito. A gente tem que ter um serviço de melhor qualidade, que atenda melhor o cidadão, o foco é o cidadão, no menor preço. E se isso envolver a privatização da Carris, não tem problema nenhum em relação a isso. Outro órgão que se fala muito é em relação ao DEMAI. O DEMAI, a gente tem um problema aqui, Leonardo, que é o tratamento de esgoto. 43% do esgoto de Porto Alegre não é tratado. No extremo sul de Porto Alegre é mais de 80%. Então, se nós cumprimos já o marco regulatório de saneamento em relação à coleta, que Porto Alegre coleta 90% do seu esgoto, só não coleta 10%, a gente não trata outros 33%. Então, tem 10% não coletado e 33% que é esgotamento misto. Não separa o pluvial do cloacal. Então, a gente precisa melhorar o saneamento.
E aí eu entendo que uma parceria público-privada ou uma concessão envolvendo o saneamento é um caminho absolutamente necessário para dar dignidade ao cidadão de Porto Alegre. E quando a gente cuida de saneamento, cada real investido em saneamento são 10 a menos em saúde. É mais dignidade, é melhoria para o meio ambiente, é mais sustentabilidade. Então, o DEMAI eu também acredito numa parceria público-privada ou numa concessão para a gente trabalhar o esgoto e o tratamento do esgoto. Então, toda essa parte de Porto Alegre é fundamental na área de saneamento. Em relação à Procempa, que é outro órgão que costumam falar, a Procempa tem essa rede de fibra ótica muito importante, que ela pode ser disponibilizada e pode ter uma utilidade para a iniciativa privada, inclusive para a cidade como um todo, e ela pode ser um grande cérebro consultor do poder público, mas talvez não a prestadora do serviço final, que a verdade é que a gente tem muitas críticas envolvendo a prestação do serviço final, às vezes pelo custo e pela morosidade. E, de novo, para mim, o serviço público não significa serviço estatal. O importante é que a gente atenda e preste bons serviços ao público. Se isso é feito pelo poder público de forma direta, estatal, ou se é feito contratualizada, convênio, com parcerias público-privadas, com concessão por meio da iniciativa privada, não podemos ter preconceito. O foco é no cidadão e na melhoria da qualidade de serviços. Candidato, ganhou repercussão nacional uma ação do senhor na Justiça contra o chão do Caetano Veloso, que beneficiaria sua adversária Manuela Dávila, do PCdoB, candidata à prefeitura aqui em Porto Alegre. A candidatura dela entende, e o próprio cantor entende que não seria um showmício, como o senhor alega, porque seria pago, enfim, só as pessoas que pagaram poderiam assistir. O Ministério Público se manifestou também entendendo nesse sentido de que não seria um showmício. Por que o senhor entende diferente? Por que o senhor acha que essa ação é um showmício? Primeiro, deixa eu entrar, isso é uma discussão nacional, é importante a gente ter isso e a legislação eleitoral. A minha tese de doutorado é sobre segurança jurídica no direito eleitoral, porque a cada 2 anos, ou pelo menos 4 anos, a gente tem uma mini-reforma eleitoral e muda a legislação com uma frequência muito grande. E isso gera dificuldade para todos que lidam com o direito eleitoral. Então, para deixar bem claro, eu sou professor de direito eleitoral, doutor em direito eleitoral, essa é uma área de atuação que eu levo com muita responsabilidade e com muita atenção. Em 2006, que foi a mini-reforma, a Lei 11.300 de 2006, ela coibiu uma série de questões envolvendo gastos eleitorais para que a gente tivesse campanhas mais baratas e algum cuidado, e ela proibiu, entre outras ações, a questão do showmício. Eu vou entrar muito claramente aqui, não é contra o show do Caetano, é contra um ato político, que eu entendo como showmício, da candidata Manuela. Caetano não faz parte do processo. Caetano Veloso não faz parte do processo, não é réu, não é demandado. É uma ação proposta contra a candidatura da Manuela, em função do que eu entendo, sim, e a sentença do juiz de primeiro grau foi nesse sentido, de que é um showmício. Onde se fala em showmício, em momento algum, diz que tem que ser gratuito. Não tem na lei, quando se fala em showmício, que showmício se entende um evento gratuito. Não tem isso. E quando se fala em showmício, se veda a participação de artistas em showmício ou eventos assemelhados, e uma live-mício, uma live é um evento assemelhado, não tenho a menor dúvida, remunerado ou não. Pode ser que o cantor não seja remunerado. Então é remunerado ou não. Não diz que o evento tem que ser gratuito. A verdade é que a gente tem é um evento musical, um show, por meio de live, não é presencial, o momento que a gente vive. Isso tem a promoção de uma candidatura, uma promoção política de uma candidatura, o que é evidente e inegável, e, portanto, a gente tem um evento assemelhado a um showmício, um live-mício, com um artista que pode não ser remunerado, mas isso não faz parte da previsão legal, não diz que o evento tenha que ser pago ou gratuito, isso não diz na lei, e a verdade é que a gente tem uma promoção de uma candidatura, um evento político partidário. Então é um show em benefício de um evento político partidário. Para mim, um showmício. Para o meu advogado, um showmício. Para alguns advogados eleitoralistas, eu ouvi a manifestação do Belmiro Campos, por exemplo, de Pernambuco, nesse sentido, showmício. Alguns outros entendendo que não, é só uma discussão nacional, é um momento, e eu exerci meu direito constitucional de realmente questionar se isso não está na vedação de showmício, para que a gente possa realmente compreender essas mudanças que a gente tem em razão de um arcabouço legislativo que sofre alterações a cada 2 anos ou a cada 4 anos e gera uma dificuldade, gera dúvidas, e em meio a uma pandemia também é uma dúvida. Na minha opinião, sim,
é um showmício e tem uma ilegalidade. Foi o que o juiz de primeiro grau entendeu. Agora, amanhã, na quinta-feira, deve ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral e, eventualmente, pode ser demandado, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral e cabe a nós, nós demonstrarmos a nossa opinião sobre o direito, os nossos questionamentos e, ao fim e ao cabo, a Justiça Eleitoral vai decidir, a gente vai ter uma pacificação que vai servir para outros exemplos, para outras eleições, para o futuro, e isso também é fundamental em termos de segurança jurídica. Mas eu continuo com a interpretação de que sim, é um showmício e hoje tem uma ilegalidade e uma vedação da legislação eleitoral. Gustavo, a gente está a menos de um mês, né, da votação de primeiro turno. Nós sabemos ainda quem vai, temos as pesquisas eleitorais saindo aqui e ali, colocando algumas peças no tabuleiro, né, mostrando os candidatos que estão com melhores intenções de voto. Num hipotético segundo turno, qual que seria o seu posicionamento? No seu programa de governo, você disse que quer a distância do PT e aliados, e ao mesmo tempo que também quer a distância do atual prefeito e aliados. E num segundo turno com o prefeito e o PT, você faria o quê? E qual que seria o seu comportamento que você vê como possível de ser apoiado num segundo turno, caso você não vá? Porto Alegre não merece isso, Leonardo. Porto Alegre não merece isso e essa é uma das razões de eu ser candidato, é realmente a gente trabalhar muito para criar uma alternativa que Porto Alegre queira. Hoje, quando se vê as pesquisas, a gente sabe que pesquisa é fruto de momento, envolve uma série de fatores, até porque tem mais de 50% dos eleitores em Porto Alegre ainda não estão decididos. Então, a gente vê, e recentemente vimos muitas mudanças eleitorais. Hoje a comunicação é muito dinâmica. Hoje, de um dia para a noite, tu atinge toda a sociedade com uma mensagem, com uma informação. Isso tem um potencial transformador muito grande. Mas o que se tem hoje é que são as duas candidaturas mais rejeitadas nas pesquisas. Então, há uma rejeição muito grande, a candidatura da Manuela, PCdoB e PT, e do prefeito Marquesan, PSDB. Então, são duas candidaturas que têm uma rejeição muito grande em Porto Alegre, e eu acredito que Porto Alegre não mereça discutir ou debater no segundo turno qual que ela menos rejeita, qual a opção menos pior para o porto-alegrense. É por isso que eu sou candidato, é por isso que nós temos tantos outros candidatos, e eu, Leonardo, espero que não aconteça esse cenário, acredito que esse cenário não vai acontecer, acho que seria muito prejudicial a Porto Alegre, é por isso que eu vou trabalhar até o final, sem pensar na hipótese de plano B, trabalhar muito para mostrar para o cidadão e para o eleitor de Porto Alegre que nós temos o melhor projeto e o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise, e por isso devemos ser conduzidos ao segundo turno para evitar um cenário como esse. Candidato, no seu programa de governo, o senhor também consta que o senhor trabalha e gostaria de estar do lado da maioria da população que torce para que o governo Bolsonaro dê certo. Qual que é a avaliação do senhor da gestão do presidente Bolsonaro até agora? Isso, eu sou, enfim, de um meio acadêmico e a gente lida com posicionamentos diversos. Eu deixo bem claro sempre que eu sou de um partido tradicional de centro-direita aqui no Rio Grande do Sul. O Progressistas é um partido tradicionalmente de direita aqui no Rio Grande do Sul. Tem o posicionamento e tem o lado, mas tem o respeito e diálogo que quem for eleito prefeito tem que administrar para toda a cidade de Porto Alegre. E essa discussão ela vem muito à tona e muitos me questionam, como assim torcer para o governo Bolsonaro dar certo? Tem alguém torcendo para que dê errado? Nós temos que torcer para que o governo dê certo, sim. Nós temos que torcer para que o governo federal dê certo. Isso é fundamental para o Brasil como um todo e é fundamental para Porto Alegre, é fundamental para o Rio Grande do Sul, que o governo federal dê certo, que o Brasil ande, que o Brasil avance. E quando a gente fala em pandemia, se a gente vive uma crise social e política e econômica muito grande aqui, Paulo, a verdade é que o auxílio emergencial foi o que evitou uma crise maior. A gente fala ao longo desse ano em mais de R$1 bilhão de auxílio emergencial do governo Bolsonaro, do governo federal, que vem para Porto Alegre para injetar dinheiro na economia, no mercadinho, na padaria, nas famílias, para evitar uma maior crise social e econômica maior do que já seria. Da mesma maneira, em relação à saúde, se nós formos analisar os grandes investimentos de saúde em Porto Alegre, são repasses do governo federal. É o Grupo Hospitalar Conceição, que é federal, o Hospital de Clínicas, que é federal, são repasses federais, compra de aparelhos e compra de equipamentos feitos pelo governo federal investido na saúde de Porto Alegre. Se a saúde de Porto Alegre enfrentou a coronavírus com maior altivez, muito deve-se ao governo federal.
Quando eu falo em liberdade econômica e desburocratização, isso é uma lei do governo federal, o ministro Paulo Guedes e sua equipe, a lei da liberdade econômica, para destravar a economia, para desburocratizar. O governo federal enfrentando reformas que são importantes para a gente ter uma melhoria da máquina pública, tanto reforma previdenciária, se discutindo agora a reforma tributária, a reforma administrativa, para que a gente tenha uma administração pública a serviço do cidadão, menos morosa, menos custosa, mais ágil, mais evoluída a favor do cidadão. Então, eu torço muito para que o governo dê certo, e eu citei aqui alguns exemplos que demonstram contribuições do governo federal para que Porto Alegre enfrente a crise da melhor maneira. E isso fica muito claramente visto, inclusive, na questão das finanças, que Porto Alegre, na sua receita, as receitas totais até julho, só no mês de maio nós ficamos com uma receita inferior ao ano de 2019. Em 2020, a gente ficou quase todos os meses com receita, inclusive, superior aos meses correspondentes do ano de 2019. Mas nós tivemos uma diminuição do ISS, Imposto sobre Serviço, e dos repasses de ICMS. E isso foi na ordem de 212 milhões de reais. E o governo federal, o governo Bolsonaro, fez um repasse de mais de 190 milhões como um auxílio emergencial para corrigir essa diminuição de arrecadação e mais o aumento do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, ajudou a Prefeitura de Porto Alegre também no equilíbrio econômico-financeiro da cidade. Então, é claro que eu tenho que torcer que dê certo e que essas medidas se avolumem, que a gente tenha uma Porto Alegre melhor e alinhada com o governo federal, para a gente ter um Brasil melhor, um Rio Grande do Sul melhor e uma Porto Alegre melhor. E isso é bom para o cidadão, não é bom apenas para o prefeito, para o vice-prefeito, para o vereador, para o presidente, é bom para o cidadão, que dê certo e que a gente possa avançar. Candidato, mas o senhor acha que a percepção da população porto-alegrense com relação ao governo Bolsonaro talvez seja um pouco menos otimista que o senhor coloca? Porque aquela pesquisa Ibope que saiu recentemente aponta que Porto Alegre é uma das capitais em que o presidente é menos bem avaliado, ou seja, tem uma avaliação negativa maior do que em outras capitais. Acho que Salvador ganha, mas Porto Alegre, nas avaliações negativas, deve ficar, creio eu, em segundo ou em terceiro lugar entre as piores notas, né? O senhor acha que, no caso, a população ela tem uma impressão equivocada com relação ao governo federal? De novo, Leonardo, pesquisa é produto de momento, ela envolve alterações. A gente não está no momento de uma discussão sobre o governo federal, a gente está numa eleição municipal, então a pauta acaba sendo muito municipalizada e, às vezes, algumas questões que alteram a vida do cidadão não chega à informação da maneira como vem. Eu vejo um crescimento da avaliação, sinceramente, eu vejo um crescimento da avaliação positiva aqui. Acho que o auxílio emergencial, de novo, mais de R$1 bilhão que vem para as economias de Porto Alegre, para as famílias, para enfrentar as dificuldades da crise social e da crise econômica, também contribuem para um viés de alta de uma avaliação, mas pesquisa é fruto de momento, e isso ainda vai ter muita água e muita discussão ao longo do tempo sobre essas questões, sobre a percepção da sociedade. Eu não estou aqui para julgar a percepção da sociedade sobre como ela tem interpretação sobre o governo federal, estadual e municipal, mas tudo isso primeiro, num momento com as informações que se tem agora, num debate que está mais pautado para a eleição municipal do que para a análise do governo federal como um todo, e lembrando que estamos no meio de uma pandemia. E quando a gente está numa pandemia e quando a gente tem dificuldade, Porto Alegre foi a segunda capital a fechar mais postos de trabalho, mais de 26 mil postos de trabalho fechados. A gente tem crise econômica, a gente tem crise social, a gente tem crianças nas sinaleiras que há 10 anos nós não tínhamos. Nós temos uma dificuldade dos cidadãos em casa, enfim, as dificuldades de enfrentar uma pandemia que naturalmente leva uma análise do poder público em geral com um olhar diferente, com um olhar de quem está numa pandemia, de um olhar de quem naturalmente não está satisfeito por estar numa pandemia e num momento de crise social e de crise econômica. Mas eu não tenho dúvida que o investimento em saúde feito pelo governo federal, na desburocratização com a lei da liberdade econômica, no auxílio emergencial, nos repasses para suprir as dificuldades de arrecadação do poder público municipal, enfim, tem muita coisa aqui que demonstra ajudas do governo federal para que Porto Alegre saia dessa crise. Deu de crise em Porto Alegre. Olha, a gente tem 2 minutos, sendo que um desses é para as considerações finais do candidato. Se o senhor conseguir fazer se a Paula conseguir perguntar em alguns segundos e o senhor conseguir responder em outros segundos, temos uma última pergunta. Paula? Vou ser rápida. Candidato, o que impediu de fazer uma candidatura que unisse mais partidos da centro-direita aqui em Porto Alegre e evitar essa pulverização de candidaturas?
Acho que tem as mudanças do próprio sistema eleitoral, aí como a gente fala, hoje não tem coligação na eleição proporcional, então há uma necessidade dos partidos apresentarem suas ideias, inclusive para suas bancadas de vereador, e a gente tem um debate muito pulverizado, com muitos partidos, a gente não pode esquecer que no Brasil a gente tem mais de 30 partidos, isso também envolve essa pulverização. Mas eu diria que no campo de centro-direita, no campo de centro-esquerda, no campo da esquerda, tem 13 candidaturas em Porto Alegre, então todas elas absolutamente legítimas e mostrando a sua mensagem, a sua vontade de transformar Porto Alegre. Eu acredito que a gente seja a candidatura que melhor representa esse sentimento de centro-direita em Porto Alegre. E pode fazer as suas considerações finais, Gustavo. Queria agradecer muito, Leonardo, Paula, a Folha e o UOL pela oportunidade de, em 45 minutos, poder tratar um pouco melhor do nosso plano de governo. A gente acaba participando de debates que são poucos segundos, muita dificuldade de passar a mensagem. Então, poder abordar com maior profundidade os temas é um momento que a gente agradece, parabéns pelo trabalho de vocês, isso engrandece e enriquece a democracia. Eu peço que todos acompanhem as nossas redes, Gustavo_Paim, Instagram, Facebook, Twitter, sigam a nossa página, gustavopaim.com.br, possam acessar o nosso plano de cidade para ver que nós temos, Carmen Santos e eu, o melhor plano e o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise social, da crise econômica e da crise política que nós vivemos. E esse é o mote da nossa campanha. Deu de crise Porto Alegre. Nós queremos agradecer muito o candidato Gustavo Paim, do Progressistas, candidato à Prefeitura de Porto Alegre, que conversou com a gente nos últimos 45 minutos, expondo suas ideias, expondo seu plano de governo, respondendo perguntas. Eu quero agradecer novamente a minha companheira de sabatinas, Paula Spervi, pela Folha de São Paulo, e eu, Leonardo Sakamoto, pelo portal UOL. Agradeço a presença de todos vocês que nos assistiram e convidando para que vocês vejam os vídeos dos candidatos que já passaram e não percam os candidatos que ainda vão vir, porque todo esse debate é muito rico e pode contribuir na formação do seu voto e, dessa forma, na consolidação da democracia. Um abraço. Wow.